Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira e sou consultor jurídico tributário aqui na Consulte. E em nosso último Momento Consulte, o 69, nós trouxemos algumas considerações acerca dos conflitos existentes entre ISS, ICMS e IPI e mostramos que, na realidade, boa parte dos conflitos existentes são pseudo-conflitos ou mera falta de análise do texto da lista de serviços, que cumpre, a rigor, o papel que lhe foi atribuído pela Constituição, no artigo 146, em que uma das funções da lei complementar é resolver conflitos de competência, né? E a leitura mal feita ou a não leitura do texto da lei é que traz boa parte desses conflitos. Comentamos também naquela oportunidade que há sim alguns conflitos envolvendo o ISS. E o objetivo deste nosso encontro de hoje é, dando continuidade ao que foi tratado no encontro 69, é trazer alguns comentários de conflitos famosos que ou foram para o judiciário ou irão ou se encontram lá aguardando decisão do nosso excelso conselho, excelso tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, a quem compete resolver pendências constitucionais no contexto, inclusive, tributário. E o primeiro deles nós mencionamos lá no nosso último encontro, no 69, quando citamos o subitem 1.09, né, que será ISS os serviços de streaming ou será ICMS os serviços de comunicação, né? E comentamos que havia sim uma discussão, como de fato há, e isso é possível encontrar em revistas de circulação jurídica, seja do Instituto de Direito Tributário Brasileiro, ou então na revista Consultor Jurídico, como a excepcional revista, revista Migalhas, e eventualmente na revista J, que são aquelas que nós referenciamos como fonte de boa doutrina e que merece sim ser acompanhada. E onde é que está o problema no subitem 1.09? A discussão se os serviços de streaming, lá no subitem 1.09, tratam de disponibilização sem cessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Ora, a primeira discussão é a amplitude do conceito de serviço. Será que haveria serviço na concessão em título definitivo aí do conteúdo de áudio? É bom lembrar que a partir da Lei 6.910 de 1998, o software, por exemplo, os direitos, eles são cedidos. Você não pode fazer o serviço para alguém. Você cede mesmo que é título oneroso. E, por conseguinte, você que fez e cedeu continua sendo o autor. Então, nós estamos falando daquele direito autoral. Por conseguinte, a própria concepção desse serviço poderia estar prejudicada. E, por último, a questão que envolve um aparente conflito com o ICMS, porque muitos desses serviços de streaming, na realidade, são serviços que envolvem aí mera cessão de informações que uma TV a cabo tem, cobrado numa plataforma diferente. Essa é uma das questões que nós trazemos aqui para a discussão e que já vimos adiantar. Uma outra que merece atenção tem a ver com o subitem 17.25 da lista de serviços, segundo o qual o texto assim determina pela incidência do ISS que a inserção de textos, desenhos, materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, né, exceto o livro, jornal e periódico, nas modalidades de serviços de radiodifusão, estaria sujeito ao ISS. Ou seja, você vai num aeroporto e você vê aquelas TVs passando textos publicitários, informações, ou num elevador, quando você acompanha aqueles monitores. E isso foi parar no judiciário. A tal ponto que, antes disso, o Estado de São Paulo, por meio de duas consultas, a resposta à consulta 18.301 de 2019 e a 16.744 também de 2019, entendiam, não, isso é serviço de comunicação. Isso não é serviço sujeito ao ISS. Na mesma linha, Santa Catarina, por meio da consulta 17 de 2018, entendeu haver incidência do ICMS. Ou fica evidenciado aqui que há realmente uma
a brasa sendo puxado ora para o Estado, ora para o município, e por óbvio, os municípios se posicionaram pela incidência do ISS e os estados pela incidência de ICMS. Não tardou que o tema foi parar no judiciário, né, por interesse inicial do estado do Rio de Janeiro, que intentou a DI 6.034, onde havia realmente a discussão, né, se isso estaria diante do campo de incidência do ICMS ou campo de incidência do ISS. O tema caiu sob relatoria do ministro Toffoli, que entendeu que, na prática, ao definir na lista de serviços que tais situações estariam sujeitos ao ISS, nós estamos diante de uma situação envolvendo ISS. Ou seja, por meio da DIN 6034, este item, 1725, já foi constitucionalizado, não prevalecendo o entendimento dos estados no contexto da incidência do ICMS. Outra questão que merece atenção é aquela que decorre da DI 5.869, por conta de uma alteração da Lei Complementar 157 de 2006, que tem muitos questionamentos e lá na frente nós vamos observar, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, e envolve a prestação de serviços por cemitérios, envolvendo a conservação de restos mortais. Nós estamos falando, evidentemente, de cemitérios privados. O cemitério público cobra taxa pelo uso do jazigo e também do local onde são colocados os restos mortais, né, sob a custódia do Estado. Entendeu, Sua Excelência, o ministro, que a simples cessão de espaços para sepultamento, a coleta, né, dos restos mortais para ser colocado no ossuário ou ossário, como prefiro, é sim um serviço quando prestado pela atividade privada. Então, no contexto do subitem que trata do tema, o ministro Gilmar Mendes entendeu, né, na DI 5869, haver incidência exclusivamente do ISS sobre isso. Outra questão que também comentamos em nosso último encontro tem a ver com a aplicabilidade do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68. Esse Decreto-Lei, né, não foi revogado no seu artigo 9º, e é o que dá respaldo para o ISS fixo, que será objeto de um outro momento, em data oportuna poderemos falar, mas ele traz consigo o parágrafo 2º do artigo 9º, né, estabelecendo que na prestação de serviço de construção civil existe a possibilidade de dedução de parcelas correspondentes ao valor de material fornecido pelo prestador de serviços, bem como ao valor de subempreitadas. Nunca é demais lembrar que lá na Lei Complementar 116 de 2003, o presidente, na época, que é o mesmo presidente atual, entendeu que haveria aí uma situação envolvendo a incidência do ISS apenas e tão somente sobre o serviço. E ficou entendido, por conseguinte, que haveria, neste contexto, a predisponibilidade de cada município entender se haveria ou não a incidência do ISS também sobre o material. De qualquer forma, é importante observar que esse tema ele continua em discussão, principalmente em relação aos parágrafos 1º e 3º, que dão base ao ISS fixo, seja para o profissional autônomo ou para as sociedades ditas uniprofissionais, atuais simples, com base na súmula 663 do Supremo Tribunal Federal, e também já tratado de forma muito clara no agravo do instrumento 703.982, em agravo regimental, em que funcionou aí o ministro Toffoli como o relator, né? Mas essa questão do ISS fixo, como dito em outro momento, será apreciado futuramente. Temos também ainda, para lembrar que o conflito não é pouco, o caso do RE 651-703, que envolveu aquela questão do ISS e serviços de saúde. Originalmente, se tributava tudo pelo ISS, até que, em embargos de declaração, né, se discutiu, não, mas serviço de saúde é uma coisa e plano
de saúde. O seguro saúde é uma coisa e o plano de saúde é outra. Produzindo-se, então, a partir do embargo de declaração, no RE 651.703, o tema de repercussão geral, 581, que entendeu haver ISS apenas nos planos de saúde e não nos seguros, que são serviços de seguro tributados pelo IOF e outras circunstâncias. Isso acabou redundando também na DIN 5835 e que trouxe, por sua vez, a revogação de uma série de dispositivos da Lei Complementar 157, que tratava de local de serviço. E é importante se observar essa lei, porque muitos dos dispositivos que estão lá na Lei Complementar 116 deveriam ser retirados, porque quando há um julgamento já definitivo, como é o caso desta DI que nós estamos falando, eu repito, 5835, o Senado Federal deve notificar, publicar um ato pedindo que seja retirado. Fato este que não aconteceu. Por essas e outras é que o nosso direito é complexo, traz uma série de novidades e, nesse instante, cabia a mim trazer apenas algumas situações para que você entendesse. Há outras para serem consideradas, mas, nesse instante, nós ficamos apenas com essas para que você veja que, realmente, mesmo no campo de incidência do ISS, há conflitos entre o tributo, porque o texto não é claro. E aí, naturalmente, nós vamos nos valer do judiciário. O que fica a atenção de todo aquele que nos assiste para os conflitos de competência que devem ser muito analisados com muito cuidado, porque o judiciário realmente impõe uma demora, impõe uma discussão que muitas vezes não traz a solução esperada. E por quê? Por uma razão muito simples. Os temas não são cuidadosamente escritos, e eu costumo dizer que o Congresso Nacional não tem por hábito, preocupar-se com esses detalhes, e isso acaba indo para o judiciário. O que fica evidenciado, por conseguinte, que nós ainda teremos muita discussão pela frente, principalmente porque nós temos dois nichos de discussão. De um lado, aqueles como eu que entendem a importância de conceitos e regras próprias do direito civil, artigo 108, 109, 110 do CTN, e aqueles que entendem que o direito tributário já produz conceitos próprios. É a nítida influência do direito econômico no direito tributário. No primeiro grupo, nós pegamos aí os falecidos professores e queridos por nós, Alfredo Augusto Becker e Geraldo Ataliba, que entendiam que não cabe ao direito tributário produzir conceitos. Isso também era acompanhado pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello. Já outros ministros, entre eles o ministro Fux, entendem sim, o direito tributário tem conceitos próprios e, por conseguinte, ele deve sim considerar esses conceitos próprios. Esta é a razão pela qual, em algum momento, nós achamos no judiciário entendimentos que não condizem com aquela regra que nós estamos habituados. Mas aí é estarmos preparados para a discussão, entendermos que os conflitos existirão e torcemos, oxalá, que os nossos representantes públicos tomem cuidado na hora da redação, delimitando de vez essas situações. Aliás, este é um dos papéis da lei complementar. Por enquanto, era o que nós tínhamos a dizer. Lembrando a você que queira nos fazer sugestões, que nós temos um e-mail direto que você pode nos mandar, que é consulte@. Lembrando a você que nós temos um e-mail próprio, específico, que é o momentoconsulte@. Lembrando a você que nós temos um e-mail próprio, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, para onde você poderá enviar a comunicação, pedindo esclarecimentos, dando sugestões, fazendo críticas, fazendo questionamentos, e nós vamos atender você. Ou então, se preferir, aqui embaixo existe um espaço para comentários, onde você pode fazer o seu comentário. De resto, fica o nosso pedido. Compartilhe o nosso material para que ele tenha relevância, dê o seu likezinho ali, porque muita gente vê o material e não dá o like. É importante que haja relevância, então nós contamos com esse seu like. E, em havendo interesse, sugira aqueles que queiram nos acompanhar para que façam o seu cadastro. Tem um sinetinho aí, onde você pode clicar, se inscrever, e sempre que nós tivermos um vídeo novo, você será informado. Tá bom? Até uma próxima!